meus irmãos aí. Estamos bem-vindos, meus amados irmãos aí no Facebook. Muito obrigado pelo carinho. Estamos reunidos agora como a Igreja de Cristo. Meus amados irmãos no YouTube, os comentários estão desativados. Podem comentar à vontade. Pode deixar eles abençoados do sistema aí. Eles estão aqueles irmãos que nos espreitam a nossa liberdade, mas não vão nos reduzir à escravidão. Nós estamos livres desse sistema cruel. Olha, o tema da nossa mensagem é a heresia futurista, o chip. Vamos ouvir o que o Espírito tem para ministrar em nossas vidas. Apocalipse, capítulo de número 13, eu vou ler até o versículo de número 18. Olha lá, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. 18. Aqui está a sabedoria, disse João na ilha de Pátimo. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, este número, disse João, é 666. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, na carne, a fazer uso de mais uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta noite, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo aqui e pela internet reunido diga amém. Durante muitos anos, a igreja evangélica tradicional se utilizou desta passagem para amedrontar os filhos de Deus. Eu quero frisar com ousadia de Deus que em nenhuma hipótese evangelho é para amedrontar. Em nenhuma hipótese Deus inspirou os apóstolos, sejam eles da circuncisão, como Pedro, Tiago, João, ou Paulo, para ser usado por Deus para colocar medo e pânico nas pessoas. Até porque a palavra evangelion do grego significa boas novas, e eu não posso amedrontar ninguém com boas notícias. Ora, se é má notícia, já não é evangelho, e a mim cabe o evangelho. Durante anos a fios, o sistema futurista. O que é um sistema futurista? É todo o sistema doutrinário que pega uma passagem que já aconteceu no passado e estende para o futuro. Então, esse sistema aqui chama-se futurista. Ora, o templo em Jerusalém caiu, e Jesus, como filho do homem, veio logo após a queda, conforme ele prometeu. Ele disse que não passaria daquela geração. Ora, se eu pego esta passagem e trago para os dias de hoje, eu estou aqui sendo um futurista, porque isto já aconteceu lá atrás. Ele disse não passará esta, quando ele estava vivo. Ele disse não passará as futuras gerações. Então ele não apontava para um futuro, ele apontava para um presente iminente. Se eu pego aquilo que já aconteceu
e trago para o futuro, eu crio um sistema futurista. Qual é o dano que isso pode te causar? Como isso já aconteceu no passado, você viverá uma falsa esperança, porque isso não vai acontecer mais. Por exemplo, Brasil foi tricampeão em 1970. Lá ele ergueu a taça Julius Rimet. Posso eu dizer que o Brasil vai ser tricampeão? Por quê? Porque aconteceu em 1970. Se eu te faço acreditar que o Brasil vai ser tricampeão, você morre da minha cor e não vê isso acontecer. Vai morrer pretinho. Quantas pessoas morreram esperando a marca da besta? Milhares, de dezenas, de centenas e de dezenas de pessoas. Todas as vezes que surgiam algo novo, as pessoas diziam: é a marca da besta, é a marca da besta. E você leu comigo, não há nesta passagem e nenhuma passagem da Bíblia dizendo que a marca da besta é o chip. Não tem na Bíblia. Isto é uma invenção futurista. E conta-se que um pastor, nos idos de 1960, eu não tenho a base histórica, conta-se que um pastor, nos idos de 1960, quando a tecnologia chegou nos Estados Unidos, ele, na sua ignorância, disse: isto aí é a marca da besta. E isto ficou como verdade na mente dos crentes, porque a Bíblia não fala sobre chip. Não tem chip nessa passagem, não tem chip, nem nessa, nem no Apocalipse, nem em Gênesis. Em nenhuma passagem da Bíblia diz que é chip. E todas as vezes que aparece um avanço tecnológico, o crente diz: olha a marca da besta. Há um tempo atrás, disseminaram no grupo do WhatsApp um microchip desse tamanho e disseram: o Temer vai botar chip na mão de todo mundo. Abençoado, como eu fico triste com isso. Meus amados, o governo não tem dinheiro para dar anticoncepcional às mulheres. O governo não tem dinheiro para dar penicilina, para dar vacina a 200 milhões de pessoas. O governo teria dinheiro para colocar um chip em você, para quê? Não para saber onde estou, o governo já sabe. Para saber o que eu faço, ele já sabe também. Por meio do CPF, a Receita Federal descobre tudo. Você vai no mercado agora, você tem que colocar CPF, não é obrigatório, mas eles dizem: vai colocar CPF na nota. A Receita Federal quer saber o que você compra, o que você faz. Nós já estamos sendo vigiados por satélites, irmão, há muito tempo. A NASA sabe, conhece tudo. Vou lhe dizer uma coisa esta noite, antes de me aprofundar na palavra. A mim, Maduro, se isto fosse verdade, que não há condições do governo pegar no Brasil 200 milhões de crentes e colocar um chip ou na mão ou na testa, não tem condições, não tem dinheiro para isso, e nem tem finalidade. Mas a mim
não iria causar dano nenhum no meu espírito, eu estou selado. A mim, maduro, posso lhe ser sincero, não iria me fazer mal nenhum. Você sabia que para mim o ladrão não ia, só se ele cortasse o meu braço, né? É um assalto. Me dá teu chip. Meu irmão, leva aí, meu irmão, leva o chip, leva contigo, eu passo a mão lá. Amados, o chip é um avanço tecnológico em benefício da população. Aqui nessa cidade, o chip está lá no poste. A eletricidade aqui é pelo chip. O meu pagamento eu recebo através de um chip. Telefone celular está na tua mão, tem chip. E tem uns que tem 2. Estão com tanto medo do chip e andam com o chip na mão o tempo todo. Não existe chip na Bíblia, é uma invenção futurista. Então, o que é que está acontecendo aqui nesta passagem? Vamos ler com calma. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, esta marca sobre a mão direita e sobre a fronte, isto não era uma marca visível. Isto aqui dizia respeito a uma adoração entre os judeus. Ter marca na fronte ou marca sobre a mão ou no coração, entre os judeus, que um deles está escrevendo isso, é João, dizia respeito à adoração. Olha o que diz Deuteronômio 6, 4 e 8, depois a gente volta aí, Miguel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. 8. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E você vê algum crente com frontal da palavra nos olhos? E você vê crente com sinal na mão? Tu é cristão? Sou. Mostra o sinal na mão. Tem. Por quê? Porque Deus estava falando ali a respeito de uma adoração. O que é que aquele homem, visto por João como besta, que besta é um animal feroz, raivoso, o que é que aquele homem queria? Queria que os crentes tivessem a mesma adoração que tinha por Deus, que tivesse a ele. Queria que os crentes daquela época se curvassem a ele. Queria que os crentes daquela época que João está escrevendo, queria que os crentes tivessem submetido a ele. Olha o que diz Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 14 e 15. Diz que ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Este era um homem, este homem aqui era Nero, ferido nas batalhas, não morreu, sobreviveu. E quando ele sobreviveu, ele mandou fazer uma imagem dele e queria que todos os cristãos adorassem a ele. E o que é que se exigiu? Versículo 15: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Diz que ele mandou fazer uma imagem, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos, olha o que queria, não adorassem a imagem da besta. Então, qual era o intuito de Nero?
que é a besta aqui. Eu vou ler e vou te mostrar vamos lá, versículo 16. Diz então que todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, que eu te mostrei que não é visível, diz respeito à adoração, porque se a marca de Deus sobre os crentes não é visível, como é que da besta seria? Então ele diz no versículo de número 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, o João então diz, no versículo 18, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. A besta não é um bicho, a besta não é um governo, a besta não era uma nova ordem, a besta era o número de um homem. E ele disse, ora, esse número é 666. Então aonde está a sabedoria da época? Porque João está escrevendo isso lá no ano 60, diante do Império Romano. É porque Nero foi o 6º rei a ser levantado como imperador, ou rei. Então Nero tinha um nome, um tetragrama, que somado esse nome hebraico dava 666. Por isso que João disse, quem tem a sabedoria, quem sabe calcular as letras do nome somado, vocês vão encontrar 666. Como Nero foi o 6º rei, o primeiro foi Júlio, o segundo Augustus, o terceiro imperador foi Tibérios, o quarto foi Calígula, o quinto foi Cláudio e o 6º foi Nero. Então Nero fez com que todos os adorassem a sua imagem. E esta marca não era uma marca visível, era uma marca que requeria veneração e adoração. E o livro de Apocalipse não fala de uma só besta. Algum tempo atrás, eu encontrei um abençoado e ele tinha assim na sua testa escrito 666. E depois de entender isso, eu perguntei, que número é esse aí? Ele disse que isso aqui é um número de um homem, é um número da prosperidade. Eu digo, não, isso é o número de Nero. Você está com a marca de Nero na sua fronte. Quem pregou isso para você não te revelou que isto aqui não tem nada a ver com o número de Salomão. Porque eles pegam uma passagem de 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 13, aonde diz que o número de Salomão era o número da sua fortuna, que era 663. Aí pega essa passagem aqui e liga com a de Salomão, de 2 Crônicas, capítulo 9. Coloca aí, Miguel, por favor, nós temos tempo. Tenha paciência, estudo escatológico é assim mesmo. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo de número 13. Olha lá, depois a gente volta para aí, Apocalipse 13. 2 Crônicas 9, 13. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era 666. Então, esse pregador pregou a passagem de Apocalipse e disse aos seus ouvintes, o número desse homem é o número de Salomão, é um número de riqueza. Ei, mas lá não está falando de Salomão, Salomão não tem nada a ver com aquele contexto. A besta ali mandou fazer uma imagem. Eu disse, abençoado, você diz que está em graça, que tem os olhos iluminados, comeu desse reggae, abençoado. O que está na tua testa aí é o número de Nero. Apocalipse não está falando de Salomão. Apocalipse está falando dos imperadores da época romana, da era romana. Então vamos voltar lá, Apocalipse capítulo 13, versículo de número 18, onde nós estávamos. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, que diz que era um homem, que mandou fazer uma imagem. Salomão nunca mandou fazer imagem para adorar a ele, meu amado. Salomão nunca requereu a adoração a homens. E um montão de gente aí dizendo que está em graça, com o número 666 na testa. Esse número do Nero.
No livro de Apocalipse não há apenas uma besta, há várias. Apocalipse 17, versículo 9 ao 11, vamos ler. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Vamos lá. Dos quais caíram 5. Quem foi os 5 reis que caíram? Eu disse para vocês: Júlio, Augusto, Tibério, Calígula e Cláudio. Um existe, que era Nero. O outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. Estes eram Galba e Otto, que não chegaram a reinar. Depois ele diz no versículo de número 11: e a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei. Quem era o 8º rei? Então, depois de Nero, o 6º, teve Vespasiano. Depois de Vespasiano, teve o general Tito. Ele está falando dele. A besta não era um homem, não é um governo. A besta eram os imperadores da época de João. Como é que a igreja está esperando aí o anticristo? Está esperando que botem marca em você? Isso está falando lá da época dos imperadores. Diz que olha quantas bestas tinha. Volta no 10. Olha. Dos quais caíram 5. Um existe, está falando de Nero no momento que foi Nero que prendeu ele lá. O outro ainda não chegou, está falando de Vespasiano. E quando chegar tem de durar pouco. Depois ele diz no versículo de número 11: e a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei. Olha, e procede dos 7 e caminha para a sua destruição. Então havia várias pessoas com nome de besta, vários imperadores. O chip é uma invenção futurista para colocar medo no crente, principalmente os crentes pentecostais, que não estudam Bíblia, e no primeiro terror eles acolhem isso e dizem: vamos para o monte que Deus vai revelar e nós vamos lutar contra a besta, Amados, tudo isto é um factoide, tudo isto é para colocar medo, e a igreja está vivendo um evento passado. A igreja não acompanhou o tempo. Como eu disse, é uma heresia futurista. A igreja lê as epístolas de Paulo e algumas profecias como se ela estivesse sendo escrita hoje. Mas existe em Paulo 2 mensagens: uma doutrinária, que é o evangelho eterno, para separar lei e graça, e outras passagens de Paulo já aconteceram, era escatológica. Olha o que diz 1 de Timóteo 3,14, vamos ler: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em... Isto aconteceu, ou Paulo ainda vai ver Timóteo em breve? Ué, você entende? Você tem que entender isto, amado. Então quer dizer que se o que Paulo está escrevendo aqui é para mim hoje, eu tenho que esperar Paulo vir ver Timóteo. E se eu pego isso aqui e aplico a você, você fica esperando Paulo vir ver Timóteo. Paulo já morreu há muito tempo, Timóteo também, e você fica numa vã esperança de Paulo chegar para vir ver Timóteo. Entendeu aqui? Se eu entro no tempo, isso já aconteceu. Se eu sou futurista, eu pego isso, aplico em você. Olha, Paulo disse que vai vir ver Timóteo, e você fica esperando Paulo vir ver Timóteo, e você morre e Paulo não vê Timóteo. Eu passo isso para frente, para outro, e a igreja perdida no tempo. A besta não tem nada a ver com nova ordem mundial. Nova ordem mundial está acontecendo sim, mas não tem nada a ver com chip. Tem aí um grupo de pessoas que querem governar o mundo, sim, mas não governam os crentes, porque o governo dos crentes já tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Eles podem quebrar as nações, eles podem fazer e acontecer. Nabucodonosor fazia parte de uma nova ordem, se pode assim dizer, na época dele, mas nos crentes não tocaram. Olha, no tempo de Abraão houve fome, Abimeleque, mas nos crentes não tocaram.
No tempo de Jesus, Herodes mandou caçar todos os meninos, mas em Jesus não tocaram. No tempo de Paulo, eles correram para um lado, correram para o outro. Paulo desceu de uma corda, mas em Paulo não tocaram. Nos dias de hoje vão correr atrás de você, mas você tem a proteção do Altíssimo. Sobre a sua vida ninguém toca. Se não vivermos isso, vamos ficar com medo do sistema. Deus me livre, vão botar o chip em todo mundo. Minha senhora, o governo não tem dinheiro para dar fralda, o governo não tem dinheiro para fazer hospital, o governo não tem dinheiro para pagar os aposentados, minha senhora. O governo só tem dinheiro para bancar o governo. O governo vai gastar bilhões de dólares para entrar lá dentro da comunidade da Rocinha e catar todos os moradores de rua, os cracudos, os doentes, os loucos, e botar chip, minha senhora. O governo tem mais coisas para encher os seus cofres do que se preocupar com um morador de rua para botar chip. Você acha que o governo está interessado que Geraldo está lendo as cartas de Paulo, botar um chip para ver a hora que eu vou dormir, que é a hora que eu vou tomar banho, a hora que eu vou ler a Bíblia? Ah, pela mãe do guarda ou do polícia mesmo. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Tem um 15? Para que se eu tardar, Paulo vai demorar, porque está escrito ali, se ele tardar. Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu tenho que ler a palavra de Deus e separar o contexto histórico, respeitando a data e o tempo. Senão eu faço uma salada, eu aplico em você algo que já aconteceu. Eu faço dos imperadores lá de Apocalipse, faço dele aqui o anticristo, e o anticristo vai vir aí, é a marca da besta, é o anti... Mas tudo isso já aconteceu lá no ano 70, eram os imperadores. Viu o que ele disse? Era o 8º rei, era besta atrás de besta, era um homem mau. Meu amado, Vespasiano, meu amado, foi um homem cruel, foi uma besta feroz. Ele veio depois de Nero. Meu amado, este homem fez atrocidades qual nunca outra besta fez. Ele tinha um poder maior do que a outra. Ele mandou tirar todas as moedas da cidade. Eu já mandei você pesquisar na internet. Ele fez uma moeda comemorativa, Judéia capturada, botou uma judia como humilhação de um lado da moeda, do outro estava ele. Ele mandou arrancar todas as moedas. Só podiam comprar e vender com esta moeda de Vespasiano. O homem foi terrível. Seu filho, general Tito, entrou dentro do templo, matou os sacerdotes, decapitou, quebrou tudo, quebrou os incensos, tudo que era culto a Deus. Ele fez uma arruaça, num acidente ele tacou fogo. Tudo isso está registrado no livro do Flávio Josefo, historiador. Meu amado, as pessoas ignoram o contexto histórico do Evangelho e vivem o Evangelho como se ele estivesse sendo escrito hoje. Mas ele foi escrito numa época, respeitando data e contexto, e se não tirarmos isso, vamos ficar numa falsa esperança daquilo que já aconteceu. Quer ver uma expressão para te explicar? Olha só, Hebreus capítulo 8, versículo de número 13. Tira aí, senão eles ficam muito sabidos e eu preciso deixar esse povo com a marca de Geraldo. Olha essa palavra aqui, Hebreus capítulo 8. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ah, não desapareceu não? Desapareceu não? Ué, mas está escrito aqui que está prestes a desaparecer. Ah, então se eu pregar aqui que a velha aliança desapareceu, sabe o que eles vão dizer? Você é preterista, porque Paulo está dizendo que está prestes a desaparecer. Entende? Que quando Paulo disse isso, escreveu isso antes do ano 70,
e o templo ainda estava de pé. O templo de pé ainda, a aliança prevalecia fisicamente. Os sacerdotes ainda iam ao templo. O dízimo era apresentado pelos hebreus, não pelos gentios, pelos hebreus. Então, quando Paulo disse isso, o templo estava de pé, a lei ainda prevalecia, os sacerdotes se apresentavam e ela ainda não tinha desaparecido. Estava prestes, porque o ano que Paulo escreveu foi antes do ano 70. E no ano 70, quando caiu o templo, então a velha aliança que já tinha envelhecido, de fato desapareceu. E se eu leio sem respeitar o tempo e o contexto, você acredita que ainda vai desaparecer, porque está escrito. E por que é que não ensinam isso a gente? Por que é que eu vou lendo isso aqui como se isso aqui fosse para o meu dia? É o que fazem com o Apocalipse. Você pega o Apocalipse, não respeita o contexto da data nem do tempo, e você lê como se fosse para hoje. Então, se eu pegar isto aqui como se fosse para hoje, a antiga aliança ainda não desapareceu. Se eu ler 1 de Timóteo 3,14 como se fosse para hoje, Paulo ainda está breve de ver Timóteo. Se eu prego as epístolas, Apocalipse, e vejo que a marca da besta é o chip que está hoje, eu estou então numa doutrina futurista, porque lá não está escrito chip, e o chip é um avanço tecnológico para os dias de hoje. Aí pego uma passagem de Apocalipse lá de 1968 e juntam com o evento que está acontecendo aqui em 2019. Agora, se o nome desse aparato tecnológico não fosse chip e fosse chiclete, eles iam dizer: olha, a marca da besta é o chiclete. Você sabe, querendo atualizar um evento, porque a humanidade, gente, ela vai avançando. Não há em nenhum governo da terra dizendo que vai botar chip nas pessoas com o intuito espiritual de escravizar ninguém. Não tem. Pode-se haver um avanço tecnológico para favorecer a vida das pessoas, como aconteceu com o cartão de crédito. Meu amado, quando o cartão de crédito chegou aqui no Brasil, os pentecostais fizeram um alvoroço. Eu que não vou andar com isso na mão. Por quê, minha irmã? Não está escrito lá não que você não pode comprar e vender sem isso. É mesmo? É. Você não sabe que isso aí é para você comprar. Isto é a marca da besta. Meu irmão, para você explicar, um crente naquela época, 40 anos atrás, que muitos não sabiam ler nem escrever, muitos eram idosos, que eram analfabetos, muitos, até hoje tem pessoas que não querem receber com cartão de crédito, vão na boca do caixa. Crentes, porque acham que ali tem um chip, e aquilo ali é a marca da besta. Nós temos que tirar o medo das pessoas, fazer entendê-las que não há marca da besta sobre nós. Nós somos do Senhor, amado. O nosso espírito está marcado, mas não é com a marca de Nero. O nosso espírito está marcado, não é com marca de Vespasiano. O nosso espírito está marcado pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, olha lá. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes marcado com a marca da besta, com o chip, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Este selo aqui ninguém invalida, ninguém apaga, porque é o selo do Espírito Santo na vida do eleito. Esse é o selo que você tem. Eu não vejo, o teu irmão aí do lado não vê, porque não é visível, não apaga, não sai com banho, ninguém pode tocar. Foi o selo do Espírito Santo. Disse o apóstolo Paulo que você teve este selo quando você ouviu o evangelho da vossa salvação, e quando você creu nele, ele, pum, selou você.
Tem uma marca aí, mas não é de Nero. Tem uma marca aí que não é da besta. Tem uma marca aí que não é de anticristo. Tem uma marca aí que é de Cristo. E essa ninguém tira, essa ninguém apaga. É para o dia da tua redenção. Diga: Abba, Pai. Olha o que diz o versículo de número 14. Olha aí. O qual diz que este selo é o penhor da nossa herança ao resgate da propriedade da besta. Que besta, meu irmão? Você vê que quem acredita nisso aqui está com medo de chip? Você vê que quem acredita nisso aqui está com medo de anticristo? Não, porque o anticristo vai vir e ele vai fazer uma paz de uma nova ordem mundial. Manda ele vir da maneira que ele quiser, meu amado. O anticristo já estava no mundo. Nós pregamos aqui algum tempo atrás. Na época de João, João disse: vocês viram o anticristo que já está no mundo. Anticristo não é um homem, anticristo não é um governo. Anticristo quer dizer quem é contra Cristo. A palavra antibíblico é quem não tem nada a ver com Bíblia. A palavra antibiótico é para combater uma doença. Antiterrorista é para combater o terrorismo. E anticristo é quem é contra Cristo. E ele disse: quem comigo não ajunta, não espalha. Anticristo é um sistema religioso que não aceita que você é propriedade dele. Anticristo é o sistema que não aceita que ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Anticristo é um sistema que não aceita que você descobriu que o dízimo nunca foi dinheiro e sim alimento. Eles sim são anticristo, porque são contra Cristo. Então isso aqui é que faz a diferença. É preciso tirar esse medo, esta heresia futurista, esse medo que as pessoas têm do chip. Dá teu chip para mim, meu amado. Dá o do Bradesco, dá o da Caixa, dá o do Santander. Traz tudo, mas tem senha também, tá? Enche o meu bolso com os teus chips. Dá o chip do telefone celular, dá o chip do teu carro, traz tudo para cá. E bota na minha mão, bota na minha testa, bota no meu bolso, bota na minha garagem. Me enche com teu chip. Venha! Não tinha um cara assim? Venha! Essa é a marca que nós temos, meu amado. Bota o versículo. Meu amado, se você não recebe essa marca, eu marco a tua testa nesse telefone hoje. Não é possível, meu amado. Você não recebe essa marca não, meu amado? Olha lá. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Fostes ou não fostes? Fostes. Selados. Selados quer dizer batizados, revestidos, ungidos, renovados, transformado no seu espírito. Meu amado, o teu espírito está pronto. Ninguém pode invalidar o que o Espírito Santo selou e fez na tua vida. Pode ter marca da besta, da mula, do cavalo alado, pode ter marca de quem quiser ir fora. Em você ninguém toca. Eu garanto pela Bíblia. Eu garanto pela palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Tem aí? Tem? Se não tem, eu escrevo para os futuristas ficar doido comigo. Bota aí. Efésios 4, 30. Tem? Não esfria não, meu amado. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes. Fostes ou não fostes? Fostes? Fostes selado para o dia da redenção. Você sabe qual é o dia da redenção?
É aquele dia que o teu corpo vai deixar esta habitação aqui e o teu espírito vai subir diante do trono de Deus. E diz o João que você vai ver ele tal como ele é. Paulo diz: nós vemos pelo espelho, mas um dia o veremos face a face. Sabe que dia vai ser esse? O dia da redenção. Pode marcar a minha carne, pode botar chip, pode botar chinelo, pode botar olho gordo, pode botar inveja, pode fazer macumba, boa cumba, tricumba. O meu espírito está selado para o dia da redenção. A segunda epístola de Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 19. 19, tem aí? Tem? Tem, meu amado, não corre não, meu amado. Entretanto, deve ser, meu amado. Entretanto, o firme fundamento de Nero permanece. O firme fundamento do anticristo. O firme fundamento da besta. O firme fundamento de quem? Sai, fica ou permanece? Permanece. Tendo um selo, tendo uma marca, 2 pontos: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Esta é a marca de Cristo em nós. Ele conhece quem é dele, e quem é dele, ninguém toca. Porque quem tocar em você está tocando na menina dos olhos de Deus. Paulo subiu ao 3º céu e trouxe como revelação que quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E ninguém é ousado para tocar na habitação de Deus. Tu és a habitação dele, tu és morada do Eterno. Aonde tu anda, Deus se move. Aonde tu levanta, Deus se levanta a teu favor. Deus conhece os que são dele, e os que são dele esta noite digam: Abba! Diga Abba! Diga Abba! Conhece ou não conhece? Está brincando, meu amado? Como se a gente estivesse andando aqui nem sei, numa areia movediça, que a minha vida aqui nesta terra é uma areia movediça. Eu estou aqui e a qualquer momento vai surgir um tigre de dente. Quem é? É uma besta. Vai te marcar, Geraldo, e marca daqui, marca de lá. A mim não marca, meu amado. Ainda que eu vivesse naquele tempo do Império Romano, a mim não marcaria. Eu tenho o selo de Deus sobre a minha fronte. O perigo corre dos cristãos da graça de Deus a légua. Bala perdida não chega perto. Perigo, carro desgovernado, homem sanguinário não suportam você. Se vier por um caminho, tem que fugir por 7. Tem um selo de Deus na tua vida aí, meu amado. Tem um selo de Deus aí. Tem selo de Deus aí. Tem selo de Deus, meu amado. Você sabe lá o que é isso, meu irmão? Você sabe lá, eu estou aqui, eu não estou vendo, mas há um selo sobre a minha fronte. Eu contei aqui, sábado nós fomos, na sexta-feira nós fomos para São Paulo, paramos assim perto do morro, os 2 irmãos de carro lá atrás, olhando, e eles para mim: vão assaltar o pastor. Mas eles vendo, mas não falaram. Não, se falar, né, meu irmão, os caras assaltam ele. Vão assaltar os caras já descendo com o rádio na mão, se coçando com cintura. Eu bem tranquilo, seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quando chegaram daqui para ali, eu falei para minha esposa assim: vamos embora, o sinal aqui está ruim. Nós temos o selo de Deus, meu amado. Não toca, só toca quando chegar o dia da redenção. Ele fala: Geraldo, até aqui, daqui tu não passa, é hoje. Nesse dia, uma formiga vai falar para mim: opa, parou, Geraldo, é hoje, já era. Uma formiga vai me vencer. Mas enquanto eu estiver nessa terra, dentro do terminado tempo de Deus, um exército inteiro não pode te fazer parar. Deus é maior na tua vida. Deus é maior na tua vida. Deus é maior na tua vida. Há um selo de Deus, há uma marca de Deus sobre a tua fronte.
E quem tem essa marca está com medo de marca de Nero. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor. Mas como eu amo este, como é maravilhoso. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Nós pertencemos ao Criador. Nós pertencemos àquele que dá ordem às estrelas, que chama cada uma pelo seu nome, e nenhuma delas pode faltar. Nós pertencemos àquele que enrola os céus como um pergaminho. Nós pertencemos àquele que diz às ondas: até aqui você virá e não passará. Nós pertencemos àquele que disse: porção seca, separada das águas. Nós conhecemos aquele que diz para não danificar a nós, porque nós somos santuário do teu Espírito, somos morada do Eterno. Estamos nesta terra, não com marca da besta, não com chip, porque não existe. A nossa marca é o selo de Deus, é o selo do Espírito. Quem recebe aí? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Aí vem um crente que desceu lá do morro, né? Cheio do poder do medo. Ele vem cheio do poder do medo. Desce um monte, mas quando vê um prato de macumba, e se vê uma galinha sangrando, ele diz: é a marca da besta. E se vê uma caneta cortada, só aquele tubinho da caneta assim, diz: é o chip. Aí passa por você depois de uma reunião como essa e diz: chip, meu irmão. O chip está na Light, o chip já está no teu bolso. Você está procurando o chip na mão? Pega o teu cartão de crédito, que o chip está aí na tua mão. Nós temos o selo sobre as nossas frontes, que não é visível, não é coisa que o olho vê, é o mundo espiritual. Aonde você passa, o mundo espiritual, sabe o que faz? Se dobra e diz assim: ali está passando um herdeiro de Cristo. Quem não conhece essas revelações, quando passa pelo prato de macumba, às vezes missionário vem assim: dá licença. Ih, é para Xangô. É verdade, é verdade. Tem medo de passar debaixo de escada. Tem medo de olhar o gato preto que cruzou a estrada. Tem medo de urubu quando está comendo carniça. É mau agrouro. Minha avó diz que alguém vai morrer lá em casa. Passou a coruja. Não é verdade, é verdade. Aí entra um governo novo lá, diz: Trump é o anticristo. Entra aqui no Brasil e diz: esse agora. Aí entra um papa e diz: esse. Não é nada, meu irmão. É um avanço tecnológico, e tem que avançar mesmo, tem que melhorar mesmo. Carros agora, tem onde eu chegar perto, ele já abre a porta para mim. São um avanço tecnológico a favor da humanidade. Quem é de Cristo ninguém toca. Nós somos a menina dos olhos de Deus, somos santuário do Espírito Santo. Essas coisas têm que bater continência para nós. Quando você passa, está passando a habitação do Eterno. O mundo espiritual reconhece a marca dele que está dentro de você. Ele diz que o firme fundamento dele é que permanece. O mundo espiritual, as constelações, os anjos, o mundo invisível, quando olha para você, vê o selo de Deus na tua vida. E ele disse: e mais, 2 pontos: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O que pregam aí fora é maior injustiça contra o Espírito Santo. Conhecer que o Espírito Santo te selou, pum, te carimbou, você tem destino certo. Quando você escreve uma carta para alguém, você tem que botar remetente e destinatário, correto? Correto. Mas ela só chega ao destinatário se você levar no correio, e o correio, pum, meteu o selo. Você está selado. Você tem um remetente e tem um destinatário, e este selo colocado pelo Espírito Santo ninguém tira.
inviolável, foi carimbado por Ele. Você foi selado, batizado, revestido, renomado. Você foi transformado numa nova criatura e está perfeito pelo único sacrifício de Cristo. Se tombar o teu corpo aqui agora, os teus olhos abrem diante do trono daquele que vive para sempre. Reinarás em vida com Cristo e verás Ele como Ele é. Paulo disse mais: aparte-se da injustiça. Meu amado, saia do meio dessas mensagens, saia do meio desses medos, que só tem mensagem para botar medo no crente. Entra num culto aí fora dos futuristas que você vai ver. Esta noite eu tive um sonho que foi algo muito lindo. Irmão, mas eu via Jesus assim nas nuvens, e ele estava assim, com um roupão azul, mas não era um azul assim, cuscuz, era um azul assim, bebê, de um tom bem roseado. Meu irmão, ele me levou no inferno, pronto. Mas ele me levou no inferno, mas eu vi a alma de todos os desviados. Olha, mas tinha um que estava lá amarrado assim, com uma corrente de ouro. Tinha outro que estava assim lá no canto. Eu perguntava: você é o quem? Ah, eu sou um pastor que me desviei. Olha, dá vontade de falar: por que você não ficou lá, Zinfia? Porque é muita mentira, é muito engano, é para botar medo, é para botar terror, é para as pessoas ficarem presas dentro da igreja, é para as pessoas ficarem ali, sabe, devota a eles, é para as pessoas ficarem escravas desse sistema cruel e mentiroso. E a pessoa fica: eu não tenho para onde ir, eu vou ficar aqui, tá doido? A senhora não me viu lá? A senhora me viu lá? Eu estou com o meu dízimo aqui. Quase que ela fala: vi. No alto ele disse: eu estou com o meu dízimo aqui. Vi não. Para botar medo, mensagens de medo, de pânico nas pessoas. Pessoas estão dentro da igreja escrava. Eu disse na outra mensagem, está gravando aqui? Ouça aí que você não viu ainda, futurista. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entrais numa igreja evangélica e ela te escravizará. Colocará pânico, medo, culpa. Vai botar a marca da besta, da sexta, marca do sábado, do domingo, da segunda, da quinta. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu quero terminar com Gálatas capítulo 6, versículo de número 17. Eu vou deixar vocês dormir com essa palavra aí. Quanto ao mais, ninguém me moleste, disse Paulo. E digo eu, porque eu trago no meu corpo as marcas do capeta. As marcas de quem? Que marca de besta, de capeta? Nós temos a marcas de Jesus. É a marca que nós temos. A marca que está em mim não é de besta. Besta foi o Império Romano que colocou na grande tribulação nos crentes que viveram na primeira era do século cristão lá, os primeiros séculos da era cristã, até o ano 70, eles colocaram os imperadores. Era comum naquela época botar marcas em escravos. Marcava-se aqui, marcava os animais, marcava de ali, marcava de lá. Eu era proprietário. Cada imperador que entrava colocava a sua marca. O imperador Nero fez uma estátua para ser adorado. Nabucodonosor também levantou uma estátua, o outro levantou outro. Vespasiano cunhou moeda. Era normal, e Cristo não poderia deixar os seus sem marca também. Paulo disse: eu tenho a marca de Cristo. Paulo disse isso com autoridade, e digo eu, no século 21, nós temos a marca de Cristo. Estamos marcados e selados. Aonde você andar nesta terra, você está denunciado, porque quem não é da luz vê o brilho do Espírito Santo em você, vê que você tem algo diferente. É a marca de Cristo. Bala não te acha, não tem bala perdida para quem tem marca de Cristo.
está destronada, carro desgovernado não te acerta, os teus filhos nunca ficarão estriados no asfalto, a tua família está guardada e protegida, a tua mão é próspera e feliz, aonde colocar a tua mão é bendito e abençoado, tu és abençoado com o crente Abraão, há uma marca em nós, ninguém nos moleste. E eu gostei quando Deus me deu essa palavra. Quanto ao mais, ninguém me molesta. Alô, sistema futurista, não me moleste. Vocês ficam esperando aí, marca da besta. Vocês ficam esperando aí, tá? Enquanto isso, nós vamos glorificar e exaltar a Cristo. Nós vamos dizer que nós somos selados com o Espírito Santo. Vamos dizer que temos a marca de Cristo. Vamos dizer que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Que toda a nossa família está guardada e protegida. Enquanto vocês futuristas ficam esperando aí a marca de Nero, nós vamos dizer que nós somos benditos, somos o melhor da criação de Deus, que nada nos falte, que ainda que se ande nós no vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal algum. Eu recebo, eu creio e eu tomo posse, porque assim é. Se você recebe, diga: Abba, Pai. Vamos nos colocar de pé.